Alguma vez você já se sentiu ridículo e sem argumentos, simplesmente por afirmar que não acredita que o homem é resultado de uma explosão cósmica, de evolução ou coisa que o valha? Sabe quando você passa em frente à banca de jornal e uma daquelas revistas chamadas científicas põe em xeque tudo que a Bíblia afirma, dizendo ter evidências suficientes e opiniões de cientistas tão inteligentes que não acreditam na criação de Deus? Será que a ciência está a favor dos que acreditam na evolução e contra os que acreditam na criação? Será que os cientistas estão todos a favor da evolução? Será que eu posso acreditar em tudo que estas revistas falam ou devo questionar suas declarações como sendo tendenciosas? A partir de hoje, você vai entrar com o programa Está Escrito no mundo maravilhoso da ciência e dos cientistas e descobrirá cientificamente que a Bíblia está com a razão. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, histórias de pescador. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 40, o verso 28, será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Paleontologia é o nome da ciência que estuda os fósseis. Bem, e o que são fósseis? Fósseis são o que sobrou de alguns seres vivos que viveram no passado. São esqueletos de seres que morreram e cujos corpos foram rapidamente soterrados. Por ter sido um soterramento assim tão rápido, o esqueleto pode permanecer intacto até hoje. Mais ou menos assim. Vamos supor que há uns 5.000 anos atrás, um lagarto estava andando e de repente foi soterrado em uma grande enchente. Ele foi tão rapidamente soterrado que por condições de temperatura, etc., acabou sendo petrificado. Ou seja, toda a sua carne e músculos foi consumida. Porém, os seus ossos permaneceram intactos e se transformaram em pedra. Então, nossos cientistas hoje descobrem o lagarto, o estudam, e esse esqueleto nos dará informações muito valiosas a respeito da história da vida na Terra. É por isso que os registros fósseis são tão importantes para responder à questão da origem dos seres vivos. A primeira grande declaração de hoje é: embora existam muitos paleontólogos evolucionistas, nunca foi encontrado em nenhum lugar do mundo um fóssil sequer que apoiasse a evolução de maneira substancial. Criacionismo versus evolucionismo. Quem tem razão? Antes de mais nada, o que dizem as duas teorias? Primeiro, o modelo criacionista, ou criacionismo como é chamado. O criacionismo afirma que Deus criou o mundo e cada ser segundo as suas espécies. O Senhor Deus criou tudo através do poder da sua palavra. Criou também os seres humanos e criou cada coisa no universo com uma finalidade específica. O relato é geral, mas traz alguns detalhes muito interessantes, que nos servem também de motivo de pesquisa e de evidências de que, embora o Gênesis tenha começado a ser escrito há mais de 4.000 anos atrás, quem inspirou todo o relato conhecia muito de ciência. No relato bíblico, Deus oferece ao ser humano liberdade de escolha, e o ser humano escolhe afastar-se da fonte de vida eterna, que é Deus. A partir daí, instala-se então na terra o caos. Segundo o criacionismo, a partir daí, a lei de entropia começa a vigorar e as coisas no mundo começam a piorar cada vez mais. Não existe uma evolução onde tudo vai melhorando com o passar do tempo, onde seres se tornam melhores física e intelectualmente. Existe sim
o início de um desgaste gradativo das raças e do planeta. Todo o modelo criacionista está baseado no relato da Bíblia. Você acha que é necessário muita fé para acreditar nisso? Pois então ouça agora o que diz o modelo evolucionista. A teoria evolucionista também afirma que todos os seres vivos descenderam ou vieram de um ancestral comum, ou seja, de uma única espécie de ser, que a partir daí surgiram todas as outras. Os seres vivos unicelulares foram os que foram formados primeiro. Depois, esses seres unicelulares, segundo o evolucionismo, se transformaram em invertebrados marinhos. Então, os invertebrados marinhos se transformaram em peixes. Esses peixes, mais tarde, supostamente vieram para a terra seca. E ao invés de morrerem asfixiados, como todo peixe, se tornaram répteis. Então, alguns répteis subiram em árvores e, ao invés de caírem, aprenderam a voar, transformando-se em pássaros. Logicamente que outros répteis, segundo os evolucionistas, deixaram de pôr ovos, desenvolveram seu sistema lactante e assim transformaram-se em mamíferos. Então, o que você diz? Você não acha que é preciso muita fé para acreditar nisso? Algo que ajudaria muito a provar essa teoria seria se encontrássemos fósseis de espécies intermediárias, unindo uma espécie a outra. Por exemplo, se os pássaros realmente evoluíram a partir de répteis, então nós encontraríamos muitos fósseis de espécies que fossem metade pássaros, metade répteis. Pois isso demonstraria que viveram num certo período. E esses animais intermediários deveriam ter órgãos incompletos também, parcialmente desenvolvidos. O grande problema para o evolucionismo, é claro, é que estes fósseis não existem, nunca foram encontrados. Darwin chamou estas tais espécies hipotéticas, intermediárias, de formas transitórias. Darwin sabia que para comprovar a sua teoria era preciso encontrar no registro fóssil remanescentes de tais formas de transição. No seu livro A Origem das Espécies, Darwin escreveu: se a minha teoria estiver certa, uma enorme quantidade de variedades intermediárias deve ter existido, unindo praticamente todas as espécies do mesmo grupo. Consequentemente, evidências de sua existência só podem ser achadas nos registros fósseis. Darwin sabia que o registro fóssil não continha nenhuma destas formas intermediárias. Por isso, num capítulo do seu livro, ele lançou algumas perguntas perturbadoras. Se espécies descenderam de outras espécies por meio de pequenas gradações, por que não vemos em toda parte inumeráveis formas de transição? Se por esta teoria inumeráveis formas de transição devem ter existido, por que não as encontramos em grande número na crosta terrestre? Darwin pensou que estas formas de transição seriam encontradas quando o registro fóssil fosse investigado mais profundamente. Evolucionistas que seguiram Darwin examinaram camadas geológicas por todo o mundo, por cerca de 140 anos, procurando por estes tais fósseis que estavam faltando. Todo este esforço terminou em grande desapontamento. As formas de transição imaginadas por Darwin permaneceram apenas como fruto da imaginação dele. Embora seja um evolucionista, o paleontologista inglês Derek Ager admite este fato. Olha o que ele diz: ao examinarmos o registro fóssil detalhadamente, seja no nível biológico das ordens ou das espécies, não encontramos evolução gradual, mas o súbito surgimento de um grupo em detrimento de outro. A mais antiga camada da Terra, na qual fósseis de seres vivos foram encontrados,